Salve, galerinha do nono ano! Tudo bem com vocês? Muito bem, estudando bastante? Espero que sim. Como estão aí acompanhando a matéria de física? Como estão acompanhando as fórmulas? Muito bem. Nós aprendemos nas últimas aulas o movimento retilíneo uniformemente variado, é aquele movimento com aceleração constante, certo? E nós vamos aplicar todos os conceitos que nós aprendemos de MR e UV há um movimento que acontece na superfície da Terra, ou aproximadamente acontece na superfície da Terra, que é o movimento de queda livre, ok? Então, vamos começar nossa aula. Nossa aula de hoje é uma aula de queda livre, ok? Muito bem. Vamos primeiro aos conceitos. O que seria denominado queda livre? Então, vamos pensar comigo em algumas situações, galera. A primeira situação que a gente vai pensar é a seguinte. Você tem ali um canhão, certo? E esse canhão vai soltar um projétil, vai jogar um projétil, e o projétil vai fazer que tipo de movimento? Isso mesmo que vocês responderam. Então, ele vai subir, depois ele vai ser atraído para baixo, certo? Então, ele está subindo, diminuindo a sua velocidade e depois é puxado para baixo. Alguma coisa puxou esse projétil, puxou essa bala de canhão para baixo. O que será que deve ter puxado essa bala de canhão, esse projétil para baixo? Ok? Então, esse movimento é denominado movimento parabólico, beleza? E alguma coisa puxou, atraiu ele para baixo de novo, ok? Muito bem. Vamos pensar em outra situação. Você está lá em cima de um prédio, e lá de cima de um prédio você solta um objeto. Esse objeto não flutua. Esse objeto ele não sobe. Esse objeto ele cai, ou seja, ele também é atraído para baixo. Então, se você solta alguma coisa ali, ó, lá de cima de um prédio, esse negócio vai cair, certo? Então, novamente, tem alguma ação, tem alguma coisa puxando esse objeto para baixo. O que será que está puxando esse objeto para baixo, certo? Novamente, nós temos aí essa ação, ok? E, para concluir, um movimento muito parecido com o do prédio, em cima do helicóptero, se você solta alguma coisa, esse negócio também cai. Se o helicóptero estiver parado, isso vai cair em linha reta, dessa maneira, ok? Qual que é a conclusão que nós chegamos, galera? Isso é uma conclusão que a gente observe sempre. Se eu jogo alguma coisa para cima, ela volta, ela sobe. Desde que eu não jogue tão forte assim, né? Não sou o Hulk, certo? Então, se você jogou alguma coisa para cima, essa coisa ela acaba voltando, sendo atraída para baixo de novo. Se você solta alguma coisa de uma certa altura, essa coisa cai, ok? Então, tem sempre algo atraindo os objetos para baixo, inclusive a gente. Inclusive, nós somos atraídos, nós estamos sendo atraídos nesse momento para o centro da Terra, que significa para baixo, ok? Então, nós podemos concluir que tudo aqui na superfície da Terra é atraído para o seu centro, ou seja, para baixo, certo? Mas quem é essa ação? Bom, vocês já sabem, né? Essa palavra gravidade, ela não é estranha para ninguém. Essa ação é a força da gravidade. A Terra, o planeta Terra, faz uma força gravitacional sobre nós, sobre todos os objetos que estão próximos a ele, atraindo os objetos para o seu centro, certo? E nós sentimos essa força através da aceleração da gravidade. É o efeito dessa força sobre nós, é a aceleração da gravidade, certo? Essa aceleração é que puxa todos esses objetos para baixo. No primeiro exemplo da bala de canhão, ela foi puxada para baixo pela força gravitacional e a bala sentiu a força da gravidade. No segundo exemplo, a bolinha no prédio também foi atraída para baixo e sentiu a aceleração da gravidade. E esse exemplo aqui também, certo? Então, todos os objetos na superfície da Terra são atraídos para baixo e todos os objetos sentem essa mesma ação em forma da aceleração da gravidade, ok? Muito bem. Então, aí está um conceito novo, que é a aceleração da gravidade, ok? Bom, para falar da aceleração da gravidade, ou na verdade, para falar de queda livre, a gente tem que classificar dois tipos de movimento. Esse movimento aqui, resistência do ar, ou considerando a resistência do ar,
é um movimento que acontece no nosso cotidiano, ok? Então, vou imaginar a seguinte situação. Por algum motivo, vão cair um elefante e uma pena da mesma altura no mesmo tempo. Quem vai chegar no chão primeiro? Considerando um movimento natural, naturalmente aí, no nosso dia a dia, certo? Tá lá do alto de um prédio, um elefante vai ser solto e uma pena também vai ser solta. E os dois vão cair, certo? Quem chegará primeiro no chão? Obviamente que o elefante. Por que o elefante? Porque a pena muito leve sofreu isso aqui, ó. Ela sofreu a resistência, ela sofreu com a resistência do ar. Ah, professor, o elefante não sofreu? Sofreu também. Mas como o elefante é mais pesado, como o elefante tem massa mais concentrada, esse efeito no elefante foi menor. Já na pena, esse efeito foi muito grande. Então, enquanto a gravidade puxava os dois para baixo ao mesmo tempo, o atrito ou a resistência do ar atrapalhava a pena a descer, enquanto que essa resistência do ar atrapalhava pouco o elefante a descer. Galera, apesar desse nome resistência do ar, ele não é de todo ruim. Nós temos bons exemplos do uso da resistência do ar. Um bom exemplo seria um paraquedas. Um paraquedas só funciona, um paraquedista só consegue fazer o que faz com o paraquedas porque existe esse negócio, resistência do ar. Quando ele está caindo, ele está a uma certa velocidade, ele abre o paraquedas. Ao abrir o paraquedas, ele aumenta a sua área de contato com quem? Com o ar. Isso faz com que a resistência do ar no paraquedas e, consequentemente, no paraquedista seja tão alta, mas tão alta, que ele seja freado, ao invés de ser acelerado pela gravidade. Então, em algum momento, a resistência do ar é maior do que a própria gravidade, certo? E até que elas se igualem e ele cai em MRU, movimento retilíneo uniforme, evitando a sua morte, que seria certa sem o paraquedas, ok? Então, essa resistência do ar, ela não é de todo ruim. Galera, essa resistência do ar, ou esse atrito, ele vai existir sempre que houver movimento num lugar que tenha ar. Que tipo de movimento é esse? Todos os movimentos que nós fazemos aqui na Terra são movimentos que a gente faz totalmente imerso no ar. Então, essa resistência do ar ela existe sempre, ok? Mas onde esses efeitos são mais sentidos? Esses efeitos são mais sentidos quando a velocidade é muito grande. Quanto maior a velocidade, maior é a resistência do ar, maior é o atrito que o ar faz sobre os corpos, ok? Então, é uma coisa que influencia. E a área de contato. Quanto maior a área de contato de um corpo, maior é a resistência do ar, certo? Então, são dois, entre outros, são dois fatores que influenciam na resistência do ar, ok? Muito bem. Então, esse é o movimento que acontece, de fato, é um movimento verdadeiro que acontece na superfície da Terra, ok? Agora vamos para o nosso movimento, o que nós queremos estudar, a tal da queda livre. O que seria a queda livre, professor? Então, a queda livre, nós vamos imaginar o seguinte, a mesma situação anterior, só que num lugar sem ar. Ou seja, aquela parte de atrito, aquela parte de resistência, não tem. Não tem mais essa parte. Só sobra quem, galera? Só sobra a gravidade, ok? E a gravidade é a mesma para o elefante e é a mesma para a pena. Então, os dois cairão juntos no chão. Por quê? Porque não tem outro efeito, porque não tem outra força, porque não tem outra ação, certo? A mesma ação que atua no elefante atua na pena, de forma igualitária, porque quem faz essa ação é a Terra. E a Terra é a mesma tanto para o elefante quanto para a pena. Então, os dois sofrerão a mesma ação da gravidade, ok? Serão atraídos com a mesma força, portanto, serão atraídos com a mesma aceleração para o centro da Terra, que na prática, para nós, o que nós enxergamos, significa para baixo, ok? Então,
eles caem juntos, beleza? E isso significa, galera, um movimento sem atrito, sem resistência do ar. Não é o movimento que acontece no nosso cotidiano, ok? Então, toda vez que vocês se depararem com o exercício estiver escrito queda livre, significa que o exercício desconsiderou todas as outras forças que existem ao redor do corpo e está levando em conta apenas a gravidade. E quando esse movimento é considerado, a única força que atua nele é a gravidade. Então, esse movimento não depende da massa do corpo. Olha, o elefante é muito mais pesado, o elefante tem muito mais massa do que a pena. Então, não vai depender da massa do corpo, não vai depender da geometria do corpo, não vai depender da velocidade do corpo. Sofrerão a mesma ação da gravidade. Ok? Muito bem. Então, é o que está escrito aí, ok? É a única força que atua sobre os corpos, é a gravidade. Então, nós estamos em um movimento de queda livre, ok? Conceituado o movimento, nós temos aqui, ó, um exemplo aqui para mostrar para vocês. Pena e maçã. Se estiverem caindo no ar, vão sofrer atrito. Sofrendo atrito, a pena vai cair mais devagar do que a maçã. A maçã chega no chão mais rápido. Se estiverem no vácuo, o que significa vácuo? A ausência de matéria, inclusive do ar, ok? Então não tem o ar para fazer a resistência. Eles vão cair juntos, certo? Então aqui, galera, ó, nós temos aqui coisas que nós vamos ter que englobar na nossa análise. Quem que seria o G? O G seria a aceleração da gravidade, certo? É o efeito dessa força gravitacional. O efeito da força que a gravidade faz sobre nós é a aceleração da gravidade. E ela vai ser a mesma tanto para a pena quanto para a maçã. Nos dois casos, com ar e sem ar. A diferença é que com ar não será a única força, mas sem ar será a única força e por isso denominado queda livre. Ok? Muito bem. Então, G é a aceleração da gravidade. A gente sempre abrevia, fala assim, é a gravidade. Quando falamos é a gravidade, certo? Geralmente estamos no contexto de aceleração da gravidade. Cuidado, galera, que às vezes falar gravidade pode se referir à força gravitacional ou ao seu efeito, aceleração gravitacional, ok? Então, sempre que forem se referir à aceleração gravitacional, é só o Gzinho. Esse Gzinho aqui é a aceleração gravitacional. Geralmente a gente abrevia isso para a gravidade, mas tomem cuidado, beleza? Em um contexto, em um texto científico, você pode ler ali gravidade, ok? E entender isso como aceleração da gravidade. Mas gravidade significa a força gravitacional, ok? Todo o conjunto. Então, muito cuidado para não se confundirem com isso. Muito bem. Falamos sobre gravidade, denominamos e classificamos o movimento de queda livre e achamos esse tal de G, que é a aceleração da gravidade. Aceleração não é um conceito que está distante da gente, é um conceito que nós já aprendemos no MRUV, ok? E nós sabemos, então, que a aceleração tem que ter um valor. Qual é o valor da aceleração da gravidade? Muito bem. A gente usa um valor aproximado para a aceleração da gravidade aqui na Terra, ok? Aqui na superfície da Terra, nós usaremos, para efeitos de simplificações, a aceleração da gravidade com o valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Não significa que esse valor ele é exato, não significa que esse valor é constante em todos os lugares da Terra. Existem fatores que influenciam no valor da gravidade, ok? Existem pontos da Terra que têm esse valor ligeiramente diferente de outros pontos. Mas, por efeitos de simplificação, nós vamos aproximar isso para 10 metros por segundo ao quadrado. Alguns exercícios são raros, mas tem. Vão pedir para vocês usarem gravidade como 9,8, que estaria mais próximo do valor da gravidade na superfície da Terra, ok? Com exceção desses exercícios, todos os exercícios de queda livre, nós usaremos G igual a 10 metros por segundo ao quadrado aqui na Terra. Professor, por que você está falando aqui na Terra?
Porque, galera, essa gravidade é um efeito que a Terra faz sobre os corpos. Então, essa aceleração é exclusiva para a Terra. Se mudarmos a análise para a Lua, para Marte, para Júpiter, para o Sol, a gravidade vai mudar, porque aí é outro ente fazendo a força, é outro corpo massivo, é outro planeta, é outra estrela, é outro satélite fazendo essa força. Então a gravidade vai mudar, ok? Então a gravidade G, 10 metros por segundo ao quadrado, é uma aproximação exclusiva para a Terra. Muito bem? Então nós aprendemos bastante coisa até agora. Nós aprendemos que o movimento de queda livre é aquele movimento que a gente desconsidera o atrito do ar, despreza a resistência do ar. Nós aprendemos que quando isso acontece, não importa se um corpo é muito grande, muito pequeno, massa grande, massa pequena, muito pesado, massa leve, vão cair juntos. Uma formiga e um carro vão cair juntos se tiverem movimento de queda livre. Mas se for um movimento natural, se for um movimento que acontece de fato na Terra, ou seja, onde não dá para desprezar o ar, isso não vai acontecer, ok? Mas sempre que estiver em queda livre, a gente pode desprezar o atrito. Nós aprendemos a aceleração do ar, aceleração da gravidade, desculpa, e nós temos aqui a simplificação ou aproximação da gravidade na superfície da Terra, beleza? E nós vamos ter dois tipos de movimento, que está dentro da classificação de MRU. Quando alguma coisa desce, ela é acelerada ou ela é freada pela gravidade? Por exemplo, você soltou essa bolinha, ela vai ganhar velocidade ou ela vai perder velocidade? Muito bem, ela vai ser acelerada. Se ela vai ser acelerada, ganhando velocidade, então esse movimento é classificado como um movimento acelerado, ok? E se eu jogar a bolinha para cima? Jogando a bolinha para cima, no movimento de subida, a sua velocidade, enquanto ela estiver subindo, vai aumentar ou diminuir? A sua velocidade vai diminuir, porque a gravidade está puxando para baixo. Portanto, gravidade e velocidade têm sentidos opostos. Esse movimento é classificado como um movimento retardado, ou seja, a aceleração está agindo o sentido oposto à velocidade, freando o corpo, ok? E para terminar a nossa aula de hoje, as equações. Como vamos usar as equações? Que equações que vamos usar? Bom, as equações aqui, galera, são todas as equações do MRUV, que são aquelas 3 equações que nós tínhamos para o MRUV. Nós só vamos encaixar ela dentro das coisas que a gente precisa aqui para a aceleração da gravidade, ok? O que nós precisamos, então? Então, o corpo vai cair, ou um corpo vai subir, se for jogado para cima também é queda livre, desde que eu despreze o atrito com o ar, ok? Ele vai cair de uma certa altura h, correto? Então, nós temos ali as nossas 3 equações. Equação da velocidade. Olha lá a equação da velocidade, galera. Aplicado aqui no contexto queda livre. Então, nós temos aqui, ó, velocidade final. Vou mudar a cor, isso. Velocidade final é igual à velocidade inicial. Aí aqui aparece uma coisa nova, mais ou menos gravidade. O que significa isso aqui? Aceleração da gravidade vezes t. Eu já vou comentar sobre esse sinal aqui, tá, galera? Então, deixa eu passar as equações, vai aparecer mais vezes esse mais ou menos, e eu vou comentar qual seria a interpretação. Nós temos a equação do sorvetão, certo? A equação do MRUV, equação horária dos espaços. Percebam que eu troquei S por H, porque em um movimento de queda livre, a distância que me interessa é uma distância vertical. A distância que é vertical, a gente chama de altura. Então, onde tinha S, eu substituí por H, mas é a mesma equação do MRUV, é o mesmo sorvetão que nós usamos para MRUV, equação dos espaços, ok? A altura final é igual à altura inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais ou menos gravidade, que é a nossa aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. É a mesma equação. E, de novo, apareceu mais ou menos aqui. Já vou comentar sobre ele. E a última equação, né? Ou, aliás, vamos fazer uma simplificação aí, galera.
e a gente pode usar em muitos casos para queda livre, ok? Vamos lá. Que casos que eu posso fazer isso aqui? O que eu estou fazendo aqui? Estou simplificando a minha equação. Vou considerar o ponto de partida como sendo zero, ok? E se minha velocidade inicial for zero? Quando isso acontece, professor? No exemplo da bolinha aqui, ó, a bolinha estava sendo segurada aqui e foi solta. Então, qual que era a sua velocidade inicial? Sua velocidade inicial era zero, certo? E eu posso considerar o ponto de partida também como sendo zero. Se eu tiver isso aqui, eu tenho uma simplificação que a gente usa em muitos casos de queda livre. Na maioria dos exercícios de queda livre, eu posso usar essa equação aqui, ó. É a equação simplificada. Se eu cortar os dois primeiros termos, o que, que sobra? Só aquilo ali. H é igual a gt ao quadrado sobre 2. E essa equação, ela tem uma importância. Qual é a importância? É a interpretação seguinte. Do que depende o tempo de queda de um corpo? Da sua altura. Desde que ele seja solto, ou seja, ele não seja jogado. Então, se eu soltar alguma coisa de um prédio e esse cara estiver em queda livre, o tempo de queda desse cara depende apenas da altura de que eu soltei, a altura do prédio, ok? E se eu jogar alguma coisa para cima, é a mesma coisa, desde que eu ignore a resistência do ar, desde que seja queda livre, se eu jogar alguma coisa para cima e ela subir até o ponto onde ela é parada, freada, até sua velocidade ser zero, ou seja, ela sobe na sua altura máxima, a altura de subida depende do seu tempo, ou o seu tempo de subida depende da altura, ok? Então, nós temos uma equação simplificada aqui. Vamos usar bastante essa equação, tá, galera? E a última equação de Torricelli, aplicada para o contexto queda livre. Olha aí, de novo, nós temos velocidade final ao quadrado, inicial ao quadrado e o mais ou menos, ok? Seria 2 vezes A vezes ΔS, o deslocamento, ou D, distância, ok? O que nós temos aqui? 2 vezes, quem é a aceleração? Gravidade. E a distância ou deslocamento é a própria altura, ok? Então, nós temos a equação de Torricelli aplicada para a queda livre. Então, são as 3 equações, ou 4 equações, que nós usaremos bastante em exercício de queda livre, ok? Galera, percebam o seguinte, quando nós tínhamos as outras equações, aqui aparecia um A. O A de aceleração era genérico, poderia ser qualquer aceleração. Quando nós temos queda livre, nós trocamos A por G, porque não é qualquer aceleração, é exclusivamente a aceleração da gravidade. Então, sempre que estivermos em um movimento de queda livre na Terra, nós já conhecemos esse valor. Esse valor será 10 metros por segundo ao quadrado. É o valor da aceleração da gravidade na superfície da Terra, ou o valor aproximado, ok? Muito bem, e agora explicando por que o mais e menos aqui para a gravidade. Nós vimos ali no quadro anterior que nós tínhamos classificação de movimento, movimento acelerado e movimento retardado. Quando o movimento é acelerado, significa que gravidade e velocidade têm o mesmo sentido. Ou seja, nós usamos um sinal de mais nesse caso, porque a velocidade vai aumentar. E quando o objeto está subindo, ele é um movimento retardado. Gravidade e velocidade têm sentidos opostos, então a velocidade diminui. E usamos um sinal de menos. Então, galera, aqui nessas equações, nós usamos geralmente, posso trocar, ok? Mas o que é mais fácil a gente usar? Quando algo está caindo, está no mesmo sentido da gravidade, então nós usamos o sinal de mais. Quando algo está subindo, está contra a gravidade, nós usamos um sinal de menos. Então, nessas 3 equações, nós usamos mais para o movimento de descida e menos para o movimento de subida. Ok? Beleza? Então, é óbvio, galera, que vocês não vão usar os dois juntos. Ou é um ou é outro. Subindo é menos, descendo é mais. Ok? Então, é o que nós temos ali.
E, para terminar, o destaque da equação. Essa equação é a equação destaque da nossa aula. Beleza, galera? Encerramos uma aula aí de queda livre. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau para vocês.